Graça e paz, family. Amém. Lembrei agora do pastor Alcimar. Nem só de amém viverá o homem. Amém. Graça e paz, boa noite. Tudo bem? Glória a Deus, estamos aqui, né? Uma vez mais na presença do Senhor. Tenho certeza que grandes coisas tem Ele ainda a realizar. Nós nos emocionamos aqui com louvores para a honra e glória do Senhor, louvores de adoração, louvores que impulsiona, que te faz você realmente entrar na graça, crescer com o Senhor, viver no Senhor. E até a gente esquece, né? Aqueles momentos de aflição, de angústia, dificuldade. E depois tivemos testemunhos maravilhosos. Eu tive a oportunidade de morar em Canaã dos Carajás, no Pará. E vi algumas coisas, mas não tão difíceis como essa. Mas uma viagem em 2006, eu fui a Salinas, no Pará, e uma pessoa chegou em mim, um pai, né, e me falou se eu não queria levar a filha dele, né, se eu não queria trazer a filha dele. Eu não conseguia entender aquilo ali. Eu falei, eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Ele falou, não, é porque nós estamos passando fome. E eu tenho essa menina aqui, uma menina muito linda, muito bonita, né? Mas eu não conseguia entender como que era aquilo, levar aquela pessoa, né? Ele falou, não leva com você, porque a gente está passando tanta necessidade aqui, que se ela for para lá e tiver alguém, né, para estar junto com ela, qualquer pessoa, ela não vai estar vivendo isso aqui. Então há uma realidade terrível no nosso país que é desconhecida para muitas pessoas. Mas creio em um Senhor, em um Deus, que pode tudo e todas as coisas e que pode mudar também essa situação lá. Nós, na realidade, meus amados, nós vivemos aqui com todas as dificuldades, com todas as aflições, com todas as angústias. Mas nós estamos vivendo um paraíso. Porque quando você não tem o que comer, quando você vê uma criança sendo abusada, quando você vê pessoas que realmente não ter o que comer, não é não ter o que eu quero comer, é não ter nada para comer. Eu já entrei várias vezes no quarto, eu e minha mãe ela fazia uma farinha com água ali, afogada no alho, sal, afogava, e a gente comia aquela farinha. Então quando a gente abre a geladeira da gente, a gente não tem ideia da fartura. Por mais dificuldade que a gente passa, a gente tem energia, a gente tem cama, a gente tem um chuveiro maravilhoso, a gente tem tanta coisa para comer dentro da nossa casa. E eu principalmente confesso que eu quero ir lá comprar alguma coisa diferente daquele que está lá em casa. Mas quando a gente vê essas realidades, meu Deus, misericórdia. Então vamos ser gratos. Gratidão move o coração de Deus. A generosidade move os céus. E quando nós exercemos o amor em Cristo Jesus, nosso Senhor, é impossível que as portas não se abram, é impossível que naquilo que nós estamos precisando, o Senhor não opere. Amém? Glória a Deus. O cartazinho de hoje, conhecer Jesus. E eu errei ao te passar, Rodrigo, o Salmo 25, 11 até o versículo 22. Mas eu estava tanto entre Salmo 23 e 25 que eu acabei errando. Até o Salmo 25 até o versículo 22 e lá está 23. O erro foi meu, não foi deles. E não sei se a gente vai chegar até o Salmo 25, porque eu passei a tarde orando, falando com o Senhor, e o de repente dele ele foi impulsionando e foi direcionando para algo que simplesmente surgiu ali, mediante a oração, mediante a súplica, porque eu não sei pregar se o Espírito Santo não me der a palavra. E já preguei para uma pessoa só durante 3 horas, e se aquela mensagem tivesse sido gravada, eu acredito que ia arrebentar aí hoje nas redes sociais, né? Minha esposa agora tem uma semana, mais ou menos, que criou um Instagram para mim. Eu nunca tive Instagram, Facebook. Sou matuto, assim, da roça. Mas já preguei para pessoas e para casais durante 3, 4 horas seguidas, que se aquela mensagem fosse
tivesse ali por escrito ou gravada. Aí você fala, irmão Sandro, mas você não consegue reproduzir? Irmãos, novamente pelo Espírito Santo pode ser. Mas às vezes a gente não tem nada. Aquela situação de Pedro, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. A minha caminhada, a minha jornada é para conhecer esse Jesus que pode todas as coisas. É impossível falar de Jesus em um período tão pequeno. Então, eu clamo ao Espírito Santo que Ele nos direcione para que a gente possa falar aquilo que Ele quer. Porque se a gente ficasse daqui até dia 31 de dezembro, se for, ou dia 30 de dezembro, a gente ainda não ia conseguir dimensionar de forma alguma esse Jesus que nós servimos. Amém? Conhecer Jesus. O Senhor nos leva lá no princípio. E no princípio, Ele forma o homem à sua imagem e à sua semelhança. E o Pai já chama diretamente o Filho. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Como que é o nome da nossa igreja? Vamos falar de novo, 1, 2, 3. Começou, 1, 2, 3. Agora na quarta vai ficar bem bacana. 1, 2, 3, vai. Family Church. O Pai congrega a família e diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Está dizendo, meu filho, o meu espírito e eu estamos aqui para fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, porque eles vão relacionar, eles vão viver uma vida comigo. E eu não vou me apresentar para eles de uma forma que eles vão olhar em mim e não ter nada de mim. Eles não vão conviver comigo e não vão ter uma identidade. Eles não vão conviver comigo e ver um fogo consumidor. Eles não vão conviver comigo e tão somente olhar a um poder tão extraordinário, tão inimaginável, que eles não vão me entender. Não, eles vão viver comigo como família. E hoje nós congregamos, estamos aqui na Family Church. Uma igreja da qual eu posso dizer para vocês que depois de muitas e várias experiências, aos 51 anos de idade, tenho visto a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Daquele que está numa família e daquele que está de fora. Em si, acepção de pessoa. Daquele que não há acepção. Ele simplesmente recebe, ele simplesmente ele quer conviver, ele quer congregar, ele quer desfrutar, ele quer que a gente conheça ele. E no período da tarde, em um momento, o Espírito Santo soprou no meu ouvido. Eu lembrei de uma mensagem que preguei aqui há esses dias e falei, uai, mas peraí. E era o que tu queres que eu te faça? E a resposta está sendo hoje conhecer Jesus. Foi uma resposta sábia que eu não imaginei, não formatei, não escrevi, não elaborei. Mas eu sempre pensava com o Senhor assim, se o Senhor me pergunta o que eu quero, o que eu posso responder para Ele? É uma boa resposta, não é? Conhecer Jesus. Conhecer o Senhor. Viver com o Senhor. Estar com o Senhor. Então o Senhor fez isso, meus amados. O Senhor nos fez imagem e semelhança dEle para nós convivermos com Ele, estarmos com Ele. Ele disse para os discípulos dele, eis que eu vou, mas vos enviarei o meu Consolador, o intercessor, o mediador. Quem é Jesus na sua vida? Você pode fazer essa pergunta para você mesmo. Quem é Jesus na sua vida? Jesus na sua vida é aquele que depois que você toma uma decisão, você comunica com Ele. Jesus na sua vida é, eu resolvi ter mais um filho e que o Senhor me abençoe. Jesus na sua vida é, vou mudar de trabalho e assim o Senhor vai me conduzir, vai prover, vai fazer com que aconteça.
Jesus na sua vida, ele é o primeiro, ou ele às vezes participa quando a gente quer comunicar com ele algo que a gente já resolveu. Quem é Jesus? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero viver Jesus. E quando eu olho para essa dimensão desse nome, sobre todo nome, nos céus, na terra, embaixo, eu olho para o Espírito Santo, a quem o Senhor também me entregou, e não consigo viver sem dizer Pai, o meu Pai. Então nós temos um Pai, um Deus, Jeová. Nós temos um Pai, um Deus, Jesus Cristo. Nós temos um Pai, um Deus, o Espírito Santo. Nós temos 3 pessoas para a gente se relacionar. Nós temos 3 pessoas para a gente buscar e entender qual é a finalidade de cada um. Mas hoje nós estamos falando de Jesus. Quem é o Senhor Jesus na sua vida? Quem é o Senhor Jesus na minha vida? É preciso a gente decidir, é preciso a gente refazer muitas coisas na nossa vida para que a gente conheça o Senhor, porque sem tempo você não conhece ninguém. E esse tempo, quando o Senhor vem dos céus aqui na terra, forma o homem com a família, Pai, Filho e Espírito Santo, e programa para nós um relacionamento ao qual logo ali na frente Adão não vai conseguir entender, não vai conseguir absorver, não vai conseguir viver o que Deus fez. Você sabe o que está acontecendo? Muitas das vezes nós não estamos vivendo o que Deus fez, o que está pronto, por não conhecer. O Senhor vem, faz e forma, e diz, age e ouve, e coloca tudo pronto, e está ali um jardim maravilhoso, extraordinário, do qual o homem ia cultivar o jardim, mas não ia ser com sofrimento, do qual ele ia semear aquelas sementes, ele ia guardar aquele lugar, mas não ia haver nem perigo. Mas Adão não consegue entender isso. As pessoas olham para mim e dizem assim, o senhor só tem uma filha? Eu digo sim. Mas por que o Senhor só tem uma filha? Eu digo porque foi assim que o Senhor ordenou. Existe ordem de Deus, existe a instrução de Deus, o caminhar de Deus, o seguir sendo guiado pelo Espírito Santo, mas há coisas profundas ainda mais. Eu estava na Assembleia de Deus aqui em Rio Verde, nasci lá dentro, e um dia o pastor chama para poder ir até a frente, e quando eu vou ali à frente, e ele orando, e eu de olho fechado tive uma visão, e nessa visão eu estava em uma aldeia indígena, maravilhosa, e havia uma festa, e aí sai de dentro da tenda e me entrega uma criança, e foi tão real quando você ligasse aqui um telão aqui, ó, assistindo assim, ó, tudo que estava acontecendo, festa, índio, tenda, todo mundo comemorando, e aqui daquela tenda abre e me entrega uma criança no braço. Eu cheguei para minha esposa e disse, está tomando remédio? Estou, então para. Você está doido, nós não está dando conta de fazer compra. Você quer que eu pare de tomar remédio? Eu falei, para. Porque o Senhor me mostrou assim, assim, quando você dá o testemunho verdadeiro para uma pessoa, quando o Espírito Santo está no negócio, ele impulsiona até o outro a ficar doido também, junto. E ela parou, 2 meses depois, estava ali. Hoje, levanta aí, filha, fica em pé, o pessoal te ver. Olha o tamanho dessa moça linda do papai. Tá brava com o pai? O que foi? E aí as pessoas, mas você não vai ter mais um, você precisa de mais um, de mais 2, de mais 3, e o tempo foi passando, né? E eu achei uma doidinha que me quis, eu já estava com 30 e qualquer coisa. Tá ali, lindona, minha esposa. E eu disse, não, eu não posso. Por quê? Porque o Senhor me mostrou uma criança que viria até a mim desta forma. Então as pessoas vão chegar para nós e vão dizer, peraí, não é certo você ter um filho só. Você precisa de ter 2 ou 3.
Não é certo você estar nesse trabalho, você tem competência para estar em outro lugar. Não é certo você ganhar só esse salário, você poderia estar ganhando melhor. Não é certo você ter só uma empresa, você pode abrir outra. Não é certo, não é certo, não é certo. E o que a pessoa está te falando, ela está te impulsionando o seu crescimento. Ela está valorizando a sua profissão. Ela está olhando para você e dizendo, você pode fazer muito mais do que aquilo que você tem capacidade de fazer. Então ela não está desabrochando algo ali para você que você vai ficar impactado com aquilo. Mas eu quero saber de uma coisa, o que é que Deus falou? Porque Deus fala de inúmeras maneiras. E comigo ele nunca mais falou sobre algo tão sério que é ter um filho. Tenha outro filho. Não, ele nunca disse isso para mim. Ele nunca me mostrou, nem sonho, nem visão. Então essa família que o Senhor requer de nós, para que vivemos com Ele, para sabermos aquilo que Ele tem para nós. Para você conhecer Jesus Cristo, Ele quer um relacionamento. Mas um relacionamento do qual hoje eu e você praticamente não temos tempo. Nós não temos tempo para o Senhor. Não precisa levantar a mão, não precisa responder, mas eu vou fazendo a pergunta e você raciocina. Hoje, na data de hoje, quanto tempo você esteve com o Senhor? Porque a palavra do Senhor diz, entra para o teu quarto, fecha a porta. E falarás ao teu pai, e o teu pai vai te responder. Entra para o teu quarto, no secreto, fechada a porta, entra para o teu quarto, fecha a porta, falarás com o teu pai, e ele vai te responder. Perguntar para a igreja toda, de repente, se um vai levantar a mão. Você colocou o telefone, os seus afazeres em segundo plano e foi em algum lugar hoje, dobrou o joelho e conversou. Você foi em algum lugar, entrou e conversou com Deus. Às vezes o Senhor cria situações para a gente poder ter mais intimidade, mais tempo para Ele. O pastor Alcimar, quando me concedeu essa oportunidade, irmão Flávio, eu estou a semana inteira mais perto de Deus. Sabe aquele cara que importuna o pai? Pai, temor, amor, porque o Senhor sabe a palavra que você precisa. O Senhor sabe a palavra que eu preciso para que amanhã seja diferente a minha semana, para que hoje já haja mudança, para que a transformação mediante a convivência, a unidade e o relacionamento com Ele mude a minha história. É necessário uma mudança. Às vezes você pode olhar aí para mim e dizer, olha, minha vida financeira está legal, o meu carro é do ano, a minha esposa me ama, a minha casa, o meu, você já está falando tudo errado, porque você não tem nada. Porque a palavra de Deus diz que tudo que nós temos é dele. Dele é a terra e toda a sua plenitude, dele é a prata e o ouro e tudo que existe, inclusive o fôlego de vida que nós temos dele. E no de repente, às vezes eu vou bater no peito e dizer que eu sou. Deixa eu te dizer um negócio. Quando ele disse lá no Egito, fala para o povo que eu sou o que sou, é dizendo, você não é. Eu não sou, eu não posso, eu não faço. Mas quando nós temos um relacionamento com ele, aí eu posso, eu faço e eu sou, no nome de Jesus. Aí sim. E para conhecer ele eu também preciso de um tempinho, de passar em Mateus, Marcos, Lucas, João. Nem não precisa de ser Atos, Romanos, não. Volta aqui nesses 4 evangelhos. Começa a ver a história de Jesus. Começa a ver a genealogia de Jesus. Começa a ver quem foi Jesus, para que possamos nós verdadeiramente ser imitadores de Cristo. Agora, se eu não tenho tempo de entrar no quarto, fechar a porta, falar com meu pai, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de conversar com ele, eu não tenho tempo de orar, eu quero te dizer uma coisa. Às vezes, de repente, você vai precisar de falar com ele. Olha, tem alguém morrendo e o Senhor podia me acudir. Às vezes, essa pessoa pode ser eu que estou morrendo, pode ser minha esposa, pode ser minha filha, e eu não vou ter credibilidade nos céus, porque eu não tenho relacionamento com o Pai, nem com o Filho e nem com o Espírito Santo. E às vezes vai ser um acidente onde não dá tempo nem de você ligar para o teu pastor orar. Porque o Senhor honra a palavra que sai da boca do profeta. Mas às vezes você não está conseguindo identificar o profeta.
A sunamita não tinha filho. E aquilo ali estava dentro dela e ela não tinha coragem nem mais de sonhar, porque o esposo já era de idade avançada. Mas Elias pergunta para ela: o que você quer? Através de Geazi, manda perguntar, fale para ela o que ela quer, o que a gente poderia fazer para ela. Ela trata a gente tão bem, a gente passa por aqui, de repente ela colocou ali uma escrivaninha, uma mesa. Vê o que ela quer. Ela olha e diz assim: olha, eu não quero nada. Tem hora que é tão difícil de você falar o que você quer até para Deus. Sabe por quê? Porque a gente não conhece o Senhor da forma que precisa conhecer. A gente não tem um relacionamento com Ele. A gente não passa tempo com Ele. Quando você não passa tempo com alguém, você não conhece aquela pessoa. Às vezes alguns casais que a gente vai aconselhar, esses dias eu falando com um, tirei o meu dia de trabalho, 2 tardes, e fui conversar com esse casal. E falando com eles a respeito de Jesus, como que eles poderiam se aproximar do Senhor. E no momento eu disse: quantas vezes você tem que perdoar o seu irmão? Não sabe, mas é 70 vezes 7 ao dia. Eu falei: se você levar um tapa de um lado, você tem que virar o outro. A esposa quase me bateu, a esposa do rapaz. Como que eu vou virar a cara para apanhar do outro lado? Como que você vira a cara para apanhar do outro lado? Você pode olhar aqui para mim? Mais centrado assim, olhar mesmo? Como? Chega um cara aqui, pá! E aquele a quem eu sirvo, a quem eu preciso conhecer, não me pediu. Ele ordenou: se levares um tapa de um lado, vira o outro. Gospe o sangue se for preciso, tranca os dentes e apanha do outro lado. Ela falou assim: isso é impossível. Eu falei: sim, é impossível para quem não tem Cristo. Porque você ainda não leu quantos açoites, quantas chicotadas, a espinha de coroa. O que aquele homem sofreu no Espírito Santo. É impossível um homem normal suportar tudo aquilo. Mas o Jesus que eu conheço, desde quando ele foi batizado por João, ele chega perto de João e João diz: olha, como é que eu vou batizar o Senhor? Ele só importa que aconteça desse jeito. João, ó, sim senhor. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele conhecia Jesus. Ele conhecia o propósito de Deus na vida dele. Ele sabia para que ele foi chamado. Para aplanar os caminhos tortuosos, para anunciar o Messias, para dizer que o machado estava posto à raiz, para dizer: vocês são hipócritas. Ele está chegando e ele vai fazer o divisor de águas, sim. Ele é o Salvador, o Redentor. Ele é o eu sou. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele está trazendo salvação. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Emanuel, água viva, Príncipe da paz. Ele é o Deus todo poderoso. Como é que eu vou batizar o Senhor? Ei, o Senhor vai falar coisas para mim e para você, para que a gente faça, que são loucura, mas que está certo para Ele e que eu não consigo entender. Que Ele produziu em mim e em você e que eu não consigo entender. Onaesia, onaderia kova se, aganote diananasai. Tem homens e mulheres aqui dentro que já eram para estar em uma situação financeira e em amor muito maior, excelente do que está vivendo hoje. Mas esqueceram que não é só ir na igreja, chegar lá, paz do Senhor. Tem gente que é tão religioso que se você falar a paz do Senhor para ele, ele não te responde, irmão Flavinho, porque só aceita graça e paz. Aí lá em Filipenses 4:6 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus.
Então eu quero desfrutar de um nome, e esse nome é Jesus. Como é que eu faço para mim me aproximar desse nome, conviver, entender, fazer, respirar, andar, me movimentar e crescer? E o que eu preciso fazer? Eu preciso de tempo. Porque se eu olho Mateus, Marcos, Lucas e João, vai ter todos os relatos daquele que foi batizado por João Batista. E eu vou saber que após o batismo dele, a primeira coisa que ele diz, e olha para as pessoas, ele diz assim: arrependei-vos. Deixa eu te dizer uma coisa, quando eu olho aqui para cada um, o Espírito Santo me mostra quem está com fome, quem está com sede, quem quer, quem não quer e quem está esperando o tempo passar para poder ir embora. Mas isso não compete a mim, compete ao meu Senhor, compete a mim obedecer, fazer, posicionar, me render, ouvir e falar aquilo que Ele quer que eu fale com os filhos e com as filhas dele. Eu também já sentei aí. Como é que é teu nome? Quem? Wellington. Quando eu olho para o Wellington, eu vejo fome. Quando eu olho para o Wellington, sem conhecer ele, eu vejo humildade. Quando eu olho para o Wellington desse jeito, eu vejo uma pessoa que quer crescer na graça e no conhecimento. E se o que eu estou falando não for, levanta e diga: não é desse jeito. É desse jeito que eu estou falando? Mas às vezes na nave da igreja tem gente que está preocupado que eu tenho que ir embora. Deixa eu te falar uma coisa, quem vai resolver lá é Ele. Se eu e você agora não prostrar diante dele e falar assim: Senhor, eis-me aqui, está quebrando na junta, eu já emendei com cola, já passei uma fita, não sei mais o que fazer. O miserável daquele marido meu, perdão, Pai, socorro. Aquele abençoado do meu marido, quantas vezes eu já falei para ele vir aqui, ele não vem. Você convidou o cara errado. Fala com Jesus e fala para ele: Pai, traz ele aqui. Daqui a pouco o cara está lá vestindo: eu vou com você. Estava pensando em ir lá hoje. Quem é que está lá mesmo? Quem está lá é Jesus. Quem está lá é o Espírito Santo. Quem está lá é o Senhor. E a hora que ele chegar aqui, sabe o que vai virar? Lágrimas. Da mesma forma, a esposa, que o esposo vai convidar para vir, não discute com ela, conversa com o Senhor, fala com ele o que é que você precisa. Às vezes o próprio Deus falando com a pessoa e não resolve. Sim, o pastor Jeová chega para pregar para Adão: Adão, meu filho, você está com alguma dívida? Você tem problema? O ar não está bacana, não? O que está te faltando? O cara tinha tudo. Quando faltava alguma coisa, o Senhor olha assim: está faltando alguém para ele. Põe para dormir, pega uma costela, faça uma auxiliadora, que aí fecha. O que o leão comia naquela época? O que o leão comia? O que o urso comia? O que os bichos comiam? Capim. Não precisava de preocupar nem com os bichos que estavam lá no jardim. Era só descansar. Era só cuidar. Era só plantar. Aí ele vai e entrega a Eva. Você dá para imaginar a beleza daquela mulher ou não? Dá para imaginar a beleza de Adão? Assim, ó, feito da mão do Senhor, aquela primícia assim. E aí está tudo bem. De repente chega o pastor Jeová. Fala assim: Adão, você não come daquela árvore, fechou? De tudo você come. Olha a Eva que eu te dei. Olha o fruto do teu ventre. Olha aonde eu tenho te levado. Olha onde que eu te coloquei. Eu sou o Senhor. Não come, fechou? Valeu. De repente chega Adão com aquela cara de pau falando que foi a mulher que deu a fruta para ele. O nosso coração é tão duro que o próprio Deus pregando para nós, a gente ignora. Eu estou sendo moído aqui dentro pela disciplina, o ensino que veio de muitos anos. Eu falei isso na última vez que eu preguei.
Eu olho o pastor Alcimar e para mim ele ainda é um ponto de interrogação. Derrama amor, derrama graça. Eu, se fosse ele, não tinha dado oportunidade para me pregar. Eu falei isso para ele. Porque quem apresenta é o Espírito Santo. Às vezes eu olho para o pastor e penso, a gente precisava ter comido mais sal junto. Andado mais tempo junto, só precisava me conhecer melhor. Quanto mais às vezes eu quero conhecer ele melhor, ele me deixa no banco. Não que ele não tenha me dado oportunidade, já me deu várias oportunidades. Mas a gente não passou um dia inteiro junto, 2 dias junto, a gente ainda não... Mas quem que me apresentou? O dono da igreja. Porque eu sou bom? Não, porque eu vou obedecer. Isso eu discuto com qualquer pessoa. Se ele mandou, eu vou fazer. Não quero saber se é preto, amarelo, branco, negão igual eu, não quero saber, eu vou obedecer, eu vou falar. O que ele mandar eu falar, eu vou falar. Então o próprio Deus prega para Adão. Resolveu, sim ou não? Vocês não estão aqui não? Foi todo mundo embora? Deus prega para Adão, falando, não come do fruto. Ele comeu? Dá para imaginar aqui comigo? Quem que pregou para Adão? Jeová Deus, o Todo-Poderoso. E o abençoado, pós-cinza, grão de areia, escutou o Todo-Poderoso? De repente chega Deus, vai pregar para quem? Para Caim. Duvido que Adão já não tinha falado para ele, pisei na bola com Deus. Se ele aparecer por aí, você escuta. Sabe o que eu quero dizer, meus amados? É que é o seguinte, se você não quiser, mesmo que Deus descer aqui na terra e falar contigo e dizer que não é para fazer, tu vai temar. Se não reconhece os profetas, às vezes não reconhece nem a mula que falou com Balaão. Deus vai usar pessoas ao nosso lado. Deus vai usar pessoas no nosso trabalho. Deus vai estar dizendo assim, eu vou te abençoar. Eu vou te tirar dessa situação. Aguenta a mão aí, porque eu estou te ensinando para você alavancar. Ele diz para Caim, olha, o pecado, ele diz para Caim, o pecado jaz na tua porta. Sai daí. Não aceita. Se posiciona, me entende. Se você tivesse me ofertado algo de bom, não receberia, mas você foi me dar o resto. Eu sou Deus e não vou te dar o resto. Pois ele não conseguiu ouvir Deus. E às vezes você pode morrer pregando para alguém. Você pode chorar, o Deus pode te usar. Você pode revelar, profetizar. Você pode fazer o que Deus aprova que você faça. Mas a pessoa não quer. Quando eu cheguei aqui hoje, o Espírito Santo fala comigo o seguinte: cada pessoa que eu vou trazer é o que você vai falar. Eu digo, mas o senhor já não sabia quem que ia? Ele disse, eu dei oportunidade para ele e para ela até no derradeiro milésimo de segundo. E se eu não te ensinar você a fazer assim, você vai acabar querendo depender de você e não de mim. Então todos nós que estamos aqui, eu cheguei e fui falar com meu irmão Rodrigo, meu irmão Ranieri, mudou o negócio aqui, ó. A gente não se conhece tão bem, a gente está se conhecendo ainda. Eu posso estudar, jejuar, ficar 3 dias num quarto fechado, subir para o monte, dobrar o joelho, pôr a cara no chão, estudar e comer a Bíblia e dizer, essa palavra é show, agora vai, ô glória, ô maravilha. Ele chega aqui e diz, nem só de pão viverá o homem. Mas toda palavra que sai da minha boca. E é o que ele quer falar, porque a igreja é dele, eu sou dele. Ou ele é senhor de tudo, ou ele não é senhor de nada. O que que Jesus está sendo Senhor na tua vida? De repente quem não quis ter um relacionamento com Deus, Adão não quis, Caim não quis, mas em Gênesis 5:24 acha um doido que quis. E esse doido chamava Enoque. E com 360 anos esse homem só fazia andar com Deus. E ele agradava o Senhor. Ele entrava na conversa de Deus. E ele dava atenção para Deus. E ele falava, em vez de eu estar cuidando de Matusalém, eu vou andar com Deus. Eu quero é Deus. O meu mover é Cristo. O meu olhar é Cristo. O meu respirar é Cristo. Eu quero Cristo. Pai, que é isso? Que maravilha a tua presença. Tem um negócio que está aqui acontecendo dentro de mim. Um ribuliço santo, oh glória. O que é isso? E Deus se agradou. E ele diz assim, está escrito, Gênesis 5:24.
E Enoque já não era mais, porque Deus teve que falar com o Ministério Público, teve que falar com a prefeitura, para conseguir uma documentação para adotar Enoque. Não foi assim. Deus para si o levou. Deus para si o levou. E a morte? Deus não quer saber de morte quando você tem um relacionamento com Ele. Deus não quer saber do que Adão fez, Deus quer saber do que eu e você faz. Simplesmente Deus para si o levou. David Robertson, dá uma olhadinha lá depois. Mas tirou tempo com Deus. Descobriu algo que impactou o coração de Deus. Fez algo que chamou a atenção de Deus. Se eu não sou batizado com o Espírito Santo para falar em mistérios, peça ao Senhor e Ele vos concederá. Nós que somos homens maus, damos coisas boas aos nossos filhos, ainda mais Ele não dará o Espírito Santo àquele que pedir. Então nós precisamos de entender que primeiro é o desejo do coração em conhecer, saber quem, conviver, estar. Vocês topam um desafio? Eu acabei de falar para vocês. Eu passei praticamente o dia todo, da hora que eu acordei, hoje já foi tarde, umas 10 horas, né? O dia todo num quarto, fora ir lá e almoçar. Tirei um período de jejum até o meio-dia. Leitura da palavra do Senhor. Fiz um esboço do qual Ele deixa eu usar uns 5%, 10%. Porque é Ele que quer falar. Mas a minha obrigação é estudar, é consagrar, é buscar Ele para saber o que Ele quer. Mas se chegar aqui e Ele mudar, a igreja é dele, eu sou dele, nós somos dele, filhos e filhas. Quanto tempo hoje nós tiramos com o Senhor? Tirou 10 minutos, tirou 15, tirou 20. Você tirou um momento fora do celular? O que aconteceu hoje com o seu relacionamento com alguém que você quer conhecer? Quando o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu... Vamos de novo, o Senhor. Vamos começar. Agora vamos aqui nesse nada. Bonitão assim, nada me faltará. Você acha que quando Deus fala para mim, para você que não vai faltar nada, e eu já levo para o pensamento, opa, tá vindo essa casa. Garagem para 4 carros, fora aqueles que ficam ali do lado. A conta está resolvida, né? Vou fazer até um botox, que a esposa agora está trabalhando no negócio do botox. Tirar o bigode chinês, que eu até aprendi isso agora. Vou dar uma alinhada, o negócio vai acontecer, vai ser bacana pra caramba, né? Show de bola. Mas ele diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Não vai te faltar aflição, angústia, luta, peleja, sacrifício, oferta, nada vai te faltar. O diabo vai te perturbar. Está escrito? Tá. E o Senhor foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás 40 dias e 40 noites. Quando Ele está dizendo para nós que nada vai faltar, nós vamos ser provados. Jesus foi provado. Jesus foi batizado nas águas. Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Ele está dizendo, eu sou o teu pastor. Mas eu quero te comunicar uma coisa. Quem que quando olha para ali imagina Jesus Cristo como pastor, levanta a mão. Está todo mundo aqui? Não, foi embora, já estou terminando. Imagina quem? Jesus Cristo como pastor? E Jeová? Não está ali também? Quem já imaginou? Jeová é o meu pastor. É isso, eu sempre imaginava, Jesus é o meu pastor. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é o meu pastor. Hã? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Para mim chegar a conquistar o que Ele tem para mim, eu tenho que relacionar com Ele, eu tenho que entender
viver com Ele. Eu tenho que tirar tempo para Ele. Eu tenho que buscar Ele na palavra, porque João vai dizer que é o seguinte: o verbo se fez carne. E se eu não conheço o verbo, se eu não conheço Ele como homem, Jesus mandava as pessoas chamar Ele filho de quem? Filho do homem. Jesus colocou esse nome dele, filho do homem. Para quê? Para encurtar a distância. Às vezes você está me olhando como filho de um pai extraordinário, e eu sou lá do céu, celestial. Eu tenho o Espírito Santo, eu sou Deus. Mas eu quero que você olhe para mim e entenda: eu também sou filho do homem. Eu sou igual a você. Eu sofri todas as dores. E eu quero que você me conheça. Eu quero que você me conheça. Amém?